Bruno, eu quero saber sua opinião sobre se eu devo captar investimento ou não. Bruno, eu quero captar investimento, mas eu não sei por onde começar. Bruno, qual que é a diferença entre um investidor anjo e um sindicato de investidores de uma faculdade? Bruno, eu recebi uma proposta de investimento e o cara quer comprar 50% da minha empresa. Bruno, eu quero trazer investidor porque eu preciso trazer uma pessoa estratégica para minha empresa, para me agregar em ABC. Esse tipo de dúvida que eu estou falando para vocês são dúvidas que eu recebo diariamente nas minhas redes sociais sobre captação de investimento. Então no vídeo de hoje, eu quero que você imagine que a gente saiu para tomar um café e durante essa conversa, eu estou aqui falando para você a minha opinião sobre os seguintes temas. Quando captar, por que captar, qual que é a diferença entre um investidor anjo, um sindicato de anjo e um fundo de investimento, como funciona o seu salário e o uso do dinheiro de investidor, né? Porque é muito importante você entender isso. O que acontece se você não atingir a meta de crescimento com a sua empresa e com o fundo ou com o investidor que colocou dinheiro na sua empresa. O que os investidores de fato podem agregar na sua empresa no final do dia, né? Na prática mesmo, sem enrolação. Quanto de equity você pode dar para o investidor e eu vou te dar, se você ficar até o final do vídeo, a minha opinião, se vale a pena você captar investimento ou não em 2025. Beleza? É um vídeo pragmático, direto ao ponto e para você que pensa em um dia ter um investidor na sua empresa. Tá bom? Então, partiu o vídeo de hoje, galera. Bom, vamos falar então primeiro sobre quando captar investimento. Então, só para dar um contexto sobre a minha jornada, né? Então, em 2014, quando eu tive a ideia da minha startup chamada Encontro Nerd, que é um marketplace de técnicos de informática, a gente captou R$250 mil de investimento de 3 investidores anjos na época. E no final do primeiro ano eu já quebrei minha empresa, gastei todo o dinheiro errado e os meus sócios que desenvolveram o aplicativo ainda foram embora e me deixaram sem nada. Depois dessa quebrada, eu fui testando vários caminhos na minha empresa. B2B2C, testei PMS, depois testei vender para médias empresas, grandes empresas, testei diferentes modelos de negócios. Só que o desafio é que ao longo desses anos que eu fui testando múltiplos modelos de negócios, múltiplos públicos, múltiplas ideias, eu precisava de dinheiro, porque minha empresa não faturava o suficiente para eu sustentar a minha operação, a mim mesmo. Ao longo dos 4 primeiros anos da minha empresa, eu fui captando diversos tipos de investidores anjos, né? E a gente chegou a captar quase R$1 milhão com pessoas físicas que ajudaram a nossa empresa. Então, eu trouxe investidores de grande porte, investidores de pequeno porte, trouxe pessoas que já tinham investido, pessoas que investiram pela primeira vez e foi uma jornada e vários aprendizados. Então, eu quero responder sobre a primeira dúvida, que é quando captar e já emendar com a segunda, que é por que captar. Então, é o seguinte, a captação de investimento, ela tem que funcionar para você duplicar algo que funciona muito bem. Então, quando você pensa em captar investimento, não é para você validar uma ideia. Até talvez pré-pandemia, esse conceito ainda podia funcionar, onde você captava dinheiro para você validar uma ideia e fazer o go-to-market. Mas agora a gente está num momento da história que o dinheiro está muito mais escasso e que os fundos, os investidores, estão olhando para empresas que de fato estejam crescendo. Porque se você hoje não está crescendo e você só está na fase de ideação, alguma coisa está errada, alguma coisa você não está fazendo certo. Então, a captação de investimento, ela serve para colocar como uma gasolina para você crescer a sua empresa, para você crescer o seu negócio. Então, quando você deve captar investimento? Você deve captar investimento quando você estiver numa fase de crescimento do seu negócio. O dinheiro, ele tem que ter um propósito único e exclusivo de acelerar o crescimento do seu negócio e não de validar hipóteses. É óbvio que você pode pegar dinheiro para colocar em P&D, que é desenvolvimento de software. Você pode colocar dinheiro para crescer equipe, você pode colocar dinheiro para acelerar algum tipo de processo. Mas no final do dia, o que uma empresa precisa fazer para ela ir do ponto A para o ponto B com uma rodada de investimento é crescimento, é faturamento, é aumentar a receita, igual o bom e velho capitalismo manda, né? E funciona assim o jogo das empresas. Então, quando captar investimento e por que captar? Capte investimento quando a sua empresa está crescendo e você precisa acelerar esse crescimento para você se posicionar como um líder de mercado, para você se posicionar como não necessariamente ser o maior, né, ou ser o melhor, mas para você assumir uma posição de liderança, porque o investimento serve para você abocanhar mercado, para você crescer mais, né? Então, por que captar investimento? Porque se você vai com as próprias pernas, existem 2 grandes desafios. O primeiro desafio é que você pode estar num mercado que você precisa ser o primeiro a se movimentar. Em inglês, existe um conceito chamado first takes all, que significa que o primeiro leva tudo. Então, se você hoje criou uma empresa, por exemplo, o Lovable, e você decolou a receita, você capta dinheiro para você
crescer mais ainda e ser o líder no mercado e se consolidar como líder. Tem algumas empresas que fizeram isso, por exemplo, Uber, Airbnb, enfim, podia dar vários exemplos. iFood, 99 Táxi, putz, e dezenas, é a prática comum de empresas de alto crescimento de tecnologia captar investimento, né? Já empresas pequenas, elas captam investimento normalmente para ela acelerar alguma tese de go-to-market e tudo mais. Agora, o segundo motivo pelo qual as empresas têm que captar investimento e por que elas captam no final do dia é não só para acelerar esse crescimento e essa consolidação no mercado, mas também para ela testar múltiplos canais, para ela testar e acelerar o desenvolvimento de produtos e canais de aquisição. Então, tem empresas que já estão com o mercado consolidado e elas estão testando novas funcionalidades. Então, por exemplo, o Asas, o gateway de pagamento. O Asas captou milhões de reais para se tornar líder brasileiro em meio de pagamento. E o Asas, ele começou a antecipar pagamentos para as pessoas, ou seja, ele lançou um novo produto dentro da sua empresa. Só que ele não tinha dinheiro suficiente para antecipar pagamento para todo mundo que quisesse antecipar. Então, o que ele fez? Ele abriu uma rodada, captou mais de 800 milhões de reais, sendo uma das maiores ou a maior rodada de investimento do Brasil, justamente para ele ter crédito para poder antecipar para as empresas. Então, o investimento serve para você às vezes expandir, né? Expandir produtos, expandir equipe, expandir receita, mas de novo, se a gente volta para essência de tudo isso, o investimento serve para a gente consolidar e crescer. Eu sei, galera, eu sei o que você tá pensando. Pô, o cara pausou o vídeo para falar sobre o patrocinador do vídeo de hoje, e é exatamente por isso que você tá vendo esse rápido anúncio aqui. O Crispy é o grande patrocinador do vídeo de hoje e é uma empresa sensacional. Eu uso há mais de um ano para cuidar de todas as minhas redes sociais, todos os meus suportes, todos os meus microsas. Se você tem essa dor aqui que eu vou te mostrar, o Crispy é para você. O que acontece aqui dentro da plataforma é que eu tenho muitas e muitas mensagens todos os dias de todos os canais, de todas as redes sociais e é muita gente mandando mensagem. E uma coisa que me ajudou demais no Crispy é que eu consegui plugar todas as minhas redes sociais numa única plataforma e hoje eu uso o Magic Reply deles. E eu consigo hoje criar com inteligência artificial, plugar uma base de conhecimento com todos os meus conteúdos do YouTube, da minha newsletter, de tudo, para responder as pessoas aqui automaticamente aqui dentro e me economizar um tempo danado. Então, se você lida com um volume muito grande de leads ou mensagens em múltiplas redes sociais, eu te convido para conhecer o Crispy, beleza? De volta pro vídeo de hoje, galera. Então, qual que é a diferença de captação de investimento? De um investidor anjo, de um sindicato de investidores anjos, de um fundo, né, um family office, de um private equity, tem várias modalidades, eu vou falar das principais. O investidor anjo normalmente é uma pessoa que ele aposta na sua empresa e que ele acha que ele vai ter um retorno, seja ele financeiro ou seja ele intelectual do seu negócio ou uma oportunidade. Às vezes o cara é dono de uma empresa, ele investe na sua empresa porque tem fit e futuramente ele quer estar perto de você, estar perto do mercado. Então pode ser por um motivo estratégico, pode ser porque ele busca um retorno financeiro, pode ser porque ele vê algum tipo de oportunidade operacional e tem vários motivos. Mas o investidor anjo, normalmente, ele investe em risco para ter retorno financeiro. Então a maioria dos investidores anjos, eles põem grana no seu negócio esperando que um dia, quando entrar um fundo ou fizerem uma rodada maior de investimento, você vai poder comprar a participação dele de volta. Então ele pôs 100 e a ideia é que ele tire 500, tire 300, tire 1000, né, do aporte que ele colocou. Já um sindicato de anjo, normalmente é um grupo com vários investidores anjos. Tem vários no Brasil de sindicatos de anjos. Você tem GV Angels, você tem Anjos do Brasil, você tem CWB Angels. Normalmente, esses sindicatos de anjo, eles se conglomeram por cidade, ao redor de faculdades, né? Então, ex-alunos se juntam para investir e assim por diante. Tem vários sindicatos, eu conheço muitos sindicatos em São Paulo. O sindicato de anjo, ele funciona muito bem para captação de investimento quando você precisa levantar uma rodada maior e aí eles se juntam para ter um poder de financiar tickets maiores em momentos de crescimento, né? Então, os sindicatos de anjo, eles buscam investir em empresas que já estão faturando, eles têm um pouco menos, vamos dizer, de apetite a risco, né? Enquanto o investidor anjo pode entrar na física lá no momento que você está bem inicial, faturando 10, 20 mil, o sindicato olha 10, 20 mil e fala, não, muito pouco, volta quando você estiver faturando 100, 200, 500 mil, e aí faz sentido. Já um private equity, né, um fundo de venture capital, ou até um family office, eles buscam fazer cheques maiores em business mais promissores. Então, eles têm as teses deles de negócios, já tem teses consolidadas sobre mercados consolidados, e eles buscam investir em negócios, né, que atendam essas teses ou em negócios que os LPs, né, que são as pessoas que põem dinheiro no fundo dele, querem investir. Então, resumidamente, assim, você tem investidores anjos no início da sua jornada como opção, você tem sindicatos de investidores e você tem fundos de venture capital. Em tese, as pessoas, elas captam investimento
investimento de investidor anjo quando elas estão bem no início da jornada, ou quando é tipo um empréstimo, uma coisa parecida. O sindicato de anjo, você capta investimento quando você está no momento de tração, e o fundo quando você está em momento de escala. Então, normalmente, essa é a jornadinha de crescimento, de captação de investimento. Agora, como funciona o uso de dinheiro de um investidor? Então, no final do dia, eu acho que uma coisa que é muito importante mencionar aqui é que investimento, ele é um empréstimo. Então, você está pegando dinheiro emprestado e é ponto final. Então, o seu salário, ele tem que ser o suficiente para você se sustentar, para você ir de A a B, porque você tem um prazo para usar esse dinheiro. Então, vamos supor que você captou R$1 milhão de um sindicato de anjos, né? Então, o objetivo desse sindicato é que você saia do faturamento A e vá para o faturamento B dentro de um período de tempo. Então, você faz as contas e você vê que você vai gastar esse R$1 milhão em 12 meses. Você vai gastar R$80 mil por mês em desenvolvimento e em tráfego pago, por exemplo. Então, esses investidores, eles querem que você aplique esse dinheiro para você ir do ponto A ao ponto B ao longo desses 12 meses. Você não pode usar esse dinheiro para você ter um grande salário, porque senão os investidores entendem que você vai ficar numa zona de conforto. Você não pode usar o dinheiro para benefício próprio. Você tem que se pagar o suficiente para você conseguir viver o feijão com arroz ali, para você pagar suas contas e no máximo, sei lá, ir num clube no sábado jogar futebol com os amigos. Mas tem que ser um mínimo para você pagar suas contas. Porque o dinheiro, ele é um empréstimo e, de novo, ele serve meramente para você crescer o seu negócio, não para você ir para a praia tomar água de coco. Então, o dinheiro, ele é para você investir na empresa e não em você. Ou seja, o seu salário sempre vai ser muito menor do que provavelmente vale o seu tempo, o seu esforço no mercado, né? Então, provavelmente, se você fosse pegar um emprego CLT, você iria ganhar muito mais do que você captar um investimento. Ou seja, investimento não é sinônimo de sucesso, que muita gente acaba confundindo, né? Porque as pessoas olham e falam assim, puta, fulano pegou 5 milhões. Nossa, muito sucesso. Não, na verdade, fulano tem uma dívida de 5 milhões. Fulano tá ferrado. E o fulano tem que devolver esse dinheiro para os investidores e triplicar, quintuplicar, devolver 100 vezes mais do que ele recebeu de investimento. Então, é uma baita de uma pressão e não um motivo para comemorar. O que acontece se você não atinge essa meta de crescimento? Então, eu já tive investidores, já colocaram grana e tudo mais. O que acontece quando você não atinge a meta de investimento é que você perde a atenção do fundo e dos investidores. Então, os investidores, eles entram e você tem lá uma reunião de conselho, você tem um planejamento, você tem um modelo de negócio que você tem que ir mês a mês prestando contas para eles. Ao longo dos meses, eles vão vendo que você não está conseguindo chegar no objetivo que você planejou. Não importa o motivo, pode ter sido por N motivos. Mas os investidores, eles olham que você não está conseguindo chegar lá, então eles começam a reavaliar se faz sentido eles continuarem colocando esforço no seu negócio. Às vezes, o seu negócio simplesmente não tem um potencial para ser essa grande empresa, ou o seu negócio não tem um potencial de trazer 10 vezes de retorno para esses investidores. Então, o que acontece é que os investidores, eles param de estar tão presente no seu negócio e você vira mais uma empresa do portfólio que, eles estão contando que eles vão desinvestir ao longo dos anos, né? Então, eles entendem que, você é uma empresa que talvez você dê um retorno 3 vezes, 5 vezes, mas que você não vai ser aquela menina dos olhos, então você perde muito essa atenção, esse carinho. E o que acontece é que se você tem 1 milhão para gastar em 12 meses, você chegou no 11º mês e você não conseguiu atingir o planejamento de receita, esses investidores vão te dar um tapinha nas costas e falar assim, putz, a gente não vai investir de novo porque não faz sentido e você não chegou no objetivo, você não chegou no lugar que a gente planejou e é isso, foi mal. Então, aconteceu isso comigo, não quer dizer que eles vão te abandonar ou que eles vão deixar de investir no seu negócio, no sentido de falar, não, me devolve a grana agora. O que pode acontecer, mas é mais difícil isso acontecer. Mas o que acontece é que eles perdem interesse por você e você tem que se virar com as suas próprias pernas, caminhar com as suas próprias pernas. Ou seja, se você não estiver rentável e você não estiver faturando o suficiente para você pagar suas contas, provavelmente você vai ter que fechar as portas e fechar a empresa, tá? O que os investidores, na prática, fazem pela sua empresa? Então, vamos falar dos investidores anjos. Normalmente, o investidor anjo, ele atua como um advisor, um conselheiro da sua empresa. Então, o investidor anjo, ele te abre algumas portas, ele te ajuda a fazer algumas apresentações comerciais, te indica alguns clientes, te dá conselhos de boas práticas. Ele é uma pessoa que ele vai tentar fazer o máximo que ele pode no poder dele como pessoa física para que o seu negócio tenha sucesso dentro do tempo que ele tem disponível para investir para você. Lembrando que investidor anjo, né, sindicato e tal, essa galera não entra com a mão na massa. Então, se chega um cara e fala para você, quero ser seu sócio e pôr grana na sua empresa, isso é sociedade, não é investimento. Então, seu sócio está entrando com dinheiro para aumentar o capital social da empresa. Isso não é um aporte financeiro. O aporte financeiro é um empréstimo. Investidor anjo, ele não entra no operacional da sua empresa. Investidor anjo, ele põe 100 e ele espera 300, 500 de retorno. Ele espera 1.000 de retorno. Então, lembre-se disso. Investidor anjo não entra no operacional da sua empresa. Nenhum investidor vai entrar no operacional da sua empresa. Se entrou no operacional, não é um investidor.
investidor, é um sócio. Então, os investidores, eles abrem portas para você, eles trazem pessoas, conteúdos, e quanto maior o investidor, né, então saindo de uma pessoa física e indo para um fundo de venture capital, quanto maior o fundo, mais esse investidor vai te ajudar. Então esses investidores maiores, eles já têm playbooks, eles têm networks, eles te apresentam para outros empreendedores do portfólio, as empresas trocam clientes, trocam sinergias, então normalmente os fundos, eles têm essa visão de abrir portas para os empreendedores, fazer com que os empreendedores cresçam e que todo mundo cresça. Né? Então é muito o capital intelectual, é muito networking, é muito esse crescimento coletivo, porque no final do dia todo investidor quer é que suas investidas cresçam e deem um retorno pro fundo, né? Agora, pra gente chegar perto de uma conclusão aqui, para não dar muita informação e deixar confuso para vocês, quanto de equity que você pode dar pro investidor na prática, tá? Então, normalmente, no estágio inicial, quando você tá faturando seus 20, 50, 100 mil reais, no máximo você pode dar entre 15 e 20% para um investidor. No seed round, né, que é quando você já capta um cheque de 1 milhão, 3 milhões, até cheques maiores de 5, 10 milhões, que normalmente acontece de um fundo de venture capital, né, esses investidores tendem a pegar também mais um cut de uns 15 a 20%. Então você tem 15 a 20% de investidores, anjos e sindicatos, depois você tem mais 15 a 20% de um seed, né, então o ideal é você tentar comportar todo mundo ali, no máximo com 30%, né, 15 para lá, 15 para cá, mas nesse início é isso, assim, você dá entre 20 e 30% do capital inicial da sua empresa. Quando você vai para um Series A, né, que você já faz uma rodada mais parruda, e isso são pouquíssimas startups que chegam lá, então realmente você pegou 1 milhão de um sindicato de anjo, você saiu do ponto A e você foi pro ponto D ao longo de um ano e você cresceu exponencialmente, faz todo sentido. Então faz sentido você fazer uma rodada maior de investimento e aí você capta um cheque maior, 10, 15, 20 milhões, e esses investidores também, de novo, pegam um cut de 20 a 30% do seu negócio. Então veja que na escada do tempo, quanto mais você capta investimento, mais você é diluído. E aí tem várias questões positivas e negativas, mas grande parte negativas dessas diluições, né, como preferência de liquidez e tal, que são várias cláusulas de contrato, mas que se vocês quiserem, eu posso me aprofundar sobre isso fazendo um segundo vídeo, então eu quero que você comente aqui embaixo, se vocês querem que eu faça mais um vídeo, comente mais, fale até de termos contratuais e, enfim, eu já captei muito investimento, então eu posso até inclusive trazer pessoas de fundos aqui para dar uma entrevista e um bate-papo e vocês aprenderem mais sobre o assunto. Mas então, assim, no começo, o máximo que eu recomendo você dar é entre 15% e 30% numa rodada de investimento, né? Sendo 10% a 20% para os primeiros investidores, depois 10% a 20% para o segundo lote de investidores. Então, no máximo, você ser diluído ali seus 25%, 30%, porque acima de 30% eu já acho muito, né? E detalhe, que quanto mais você é diluído, né? Então você tem uma hipótese. Sua hipótese é de A a B. Você chegou no B e você precisa pegar mais investimento para chegar no C, porque você ainda não sabe se você está testando tese, você não está nem do bem nem do mal, você está lá mais ou menos em cima do muro. Então você consegue às vezes captar investimento e ser diluído mais, mas cuidado que se você for diluído demais, os investidores não querem investir na sua empresa, porque eles entendem que ao longo prazo isso pode desmotivar os empreendedores, tá? Então a minha opinião para você que chegou até aqui, se vale a pena captar investimento ou não, é a seguinte: na minha visão, só vale a pena você captar investimento se você quiser se tornar uma startup e ser líder no mercado que você está atuando. Então, se você hoje por exemplo, você montou um bot de IA para advogados, você começou a crescer, você foi o primeiro a fazer isso, de repente começou a vir um monte de concorrente, você está crescendo, faz sentido você captar para você estancar essa bandeira ali, né, enfincar essa bandeira ali de ser líder, né, de ter, chega o primeiro, de ser esse first mover, de você ser líder de mercado, de você se posicionar, de você pegar esse oceano azul gigantesco. Então só vale a pena você captar se for para você acelerar o crescimento do seu negócio exponencialmente e consolidar a sua liderança em algum setor específico. Ou vale a pena captar se você está construindo algum hardware ou você está construindo alguma tecnologia de deep tech que ela é muito específica para algum segmento, né? Então hardware tem um custo mais elevado, né? Deep techs tem um custo mais elevado, tem um custo de pesquisa, né? De aprofundamento, de criar tecnologias realmente inovadoras. Então só vale a pena captar investimento, na minha visão, nesses dois grandes cenários. Hoje em dia,
todos os meus negócios, se eu pudesse voltar no tempo, eu só traria investidores que fossem estratégicos para minha empresa, que pudessem agregar de alguma forma, que pudessem me abrir porta dentro do mercado que eu atuo, que pudessem me trazer cliente, que de alguma forma pudesse impactar no ponteiro da receita. Tá bom? Galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. É um vídeo assim, meio fotografia para vocês terem uma visão. Se vocês quiserem que eu aprofunde mais esse conteúdo, comenta aqui embaixo. E não esquece de deixar seu like para fortalecer o canal. E eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!